galera, estamos começando mais um programa Nerd na TV, o seu programa da cultura pop e entretenimento alternativo. Hoje o programa é especial, logo mais falaremos por quê. Eu sou o Thiago, quem são vocês? Eu sou a Lilian. Francine. Rodrigo. Galera, em meados da década de 90, chegou no Brasil um desenho que mudou a maneira do espectador assistir desenho. A verdade é essa. Enquanto em muito tempo a gente estava acostumado a ver desenhos onde o super-herói ele se recusava a lutar de verdade com o vilão, porque imagina, a agressão física não é uma coisa do bem. He-Man? Tipo He-Man, tipo Thundercats, que eram excelentes desenhos, também eu gostava muito, mas eles não tinham o apelo realista que Cavaleiros do Zodíaco tinha. Cavaleiros do Zodíaco chegam em setembro de 94, é isso, Lilian? No Brasil. No Brasil, em 94, mas ele é uma produção de 1º de setembro. 1º de setembro, mas ele é uma produção de 86. Se você comparar... No ano que eu nasci, eu fui agraciado com isso. Se você comparar a... Pode crer, então fez aniversário recentemente, Cavaleiros, hein? Fez quantos anos? Esse ano ele vai fazer, se eu não me engano... É de 86. Não, já fez, porque é de 1º de setembro, aqui no Brasil. 25. Não, 25, mas aqui no Brasil... 13. 13 anos, ó, olha só. 13 anos atrás. Não. Mais. Mais. Enfim, eu não sou boa em matemática. Depois a gente vê isso. Eu sei que Cavaleiros do Zodíaco ele mudou completamente. Houveram desenhos mais bem produzidos, houveram desenhos com uma história mais bem elaborada, houveram desenhos com personagens mais carismáticos, mas nenhum aconteceu no Brasil que teve Cavaleiros do Zodíaco. Nesse primeiro bloco a gente ia falar dos mangás, é isso? Isso. Então nesse primeiro... E o mangá ele chega... No Brasil ele teve o caminho oposto que no Japão. Chegou primeiro o anime e quase 10 anos depois chegou o mangá. E nós vamos falar agora sobre o mangá dos Cavaleiros que gerou esse mega sucesso, esse desenho que todos nós conhecemos e amamos. Solta lá a matéria sobre os mangás de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, originalmente chamado de Saint Seiya, foi um dos mangás de maior sucesso da década de 80, quando publicado pela revista japonesa Shonen Jump. Tornou-se uma febre mundial quando um anime baseado no mangá foi exibido no Ocidente. No Brasil, o mangá foi publicado no início dos anos 2000, quase uma década após a sua criação, e foi um dos maiores e estrondosos sucessos de publicação dos últimos tempos, ao lado também do mega sucesso Dragon Ball. A até então inédita saga no anime, a Saga de Hades, foi um quadrinho praticamente disputado à tapa pelos fãs da série no Brasil. Por coincidência, o anime da Saga de Hades foi produzido na mesma época, quase 20 anos após a última publicação inédita de Cavaleiros. O sucesso provou que Cavaleiros ainda tinha força e incentivou o criador Masami Kurumada a retornar ao projeto. A saga Episódio G, vítima de muitos trocadilhos maldosos, conta com a saga protagonizada pelos Cavaleiros de Ouro enfrentando Cronos e o Rei dos Titãs. Logo depois foram lançadas Lost Canvas, contando a história da primeira batalha com Hades, e Next Dimension é a saga alternativa da mesma história. Apesar das críticas ao estilo do desenhista Megumi Okada, desenhista de Episódio G, a série foi um sucesso enorme no Japão e em todos os países onde foi publicada. Lost Canvas possui um traço mais próximo ao original, embora muito mais trabalhado, e também agradou muito e acertou em cheio o público de Cavaleiros. Next Dimension? Bem, ninguém é perfeito, não é? Mas o maior mistério em torno de Cavaleiros do Zodíaco é quando, afinal de contas, começará a saga de Zeus. Quando Zeus for destruído, irão os defensores de Atena destruir também os deuses de outros panteões? Foge, Kratos, você é forte, é duro na queda, mas com esses aqui você não se cria não. Você sempre quis aprender a desenhar, mas é incapaz de fazer um zero na areia usando o fundo de copo como régua? Pois os seus problemas acabaram porque acaba de chegar agora o método Fanart para desenhar animes e mangás, minha gente. O método Fanart da professora Mayara Rodrigues já ensinou aproximadamente 100 mil pessoas a aprenderem a desenhar do zero, gente. Se você acha que você nunca ia aprender a desenhar, cara, tira essa ideia da cabeça, você pode aprender a desenhar. Com o método Fanart da professora Mayara Rodrigues,
Antes do que você pensa, se você seguir corretamente os exercícios, as instruções, as orientações dos professores, em pouco tempo você vai estar emulando o estilo do seu artista de mangá preferido e quem sabe se dedicar, um dia se tornar um profissional desse mercado. Você vai do iniciante, começando do zero, passando pelo intermediário e chegando ao avançado sem perceber. Então venha você também para o método Fanart de desenhar mangás e animes. Conheça a sua versão atual, Método Fanart 3.0. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Com eles não tem Georgite, não tem Kratos, não. Cavaleiros é Cavaleiros. Ó, Deus, daqui a pouco vai começar um Cavaleiros versus Kratos, isso não vai dar certo. Coitado do Kratos. Não dá pro Kratos, não. Não, gente, então, Cavaleiros do Zodíaco, ele chega no Brasil. Ó, o melhor desenho que passava na época era um desenho ocidental, passava na Globo, o desenho dos X-Men da década de 90. Entendeu? Era um bom desenho, mas o que acontecia? Ele era um desenho totalmente voltado para aquele público mais infanto-juvenil e tal. O que acontecia? O Wolverine, que no gibi retalhava Deus e o mundo, no desenho ele só retalhava a sentinela. Quando ele ia dar uma porrada em alguém com a garra, ele guardava a garra e batia. Não, e a garra servia pra fazer piadinha. Servia pra palitar dente. Pra palitar dente, abrir lata de cerveja. Puxar as costas. E contar. Exatamente. Agora, Cavaleiros, o primeiro episódio você vê o Seiya decepando a orelha do Cassius, entendeu? A orelha cai com aquela poça de sangue e a orelha ainda dá dando um pulinho. Entendeu? Não vamos com isso e dizer que a violência é uma coisa boa de forma alguma, gente. O que eu quero colocar é o seguinte, é o respeito para com a inteligência do espectador, entendeu? Hoje, entendeu? Hoje em dia a gente vê esse serviço porco que algumas emissoras fazem exibindo desenhos ridiculamente cortados aí, entendeu? Não, eu discordo. Muito bem cortados, porque não passa nada. Porque não passa nada do anime. Mas é que tem uma questão também muito interessante, que é o quê? A mentalidade do Ocidente em relação a desenhos. Primeiro, Cavaleiros não é um desenho para criança pequena. Não, de forma Cavaleiros é alguma. um desenho voltado para o público adolescente. Adolescente para mais. Adolescente adulto, como você havia comentado. Por que eles acabam retalhando? Eles alegam que é muito violento para as crianças. O problema é, o programa não é para crianças. Mas é que nem, é muito violento para crianças. Aí a gente coloca no Jornal da Tarde, na Record, você vê... o senhor foi estraçalhado. Câmera de segurança pegando o bandido, atirando na cabeça do peão e pulando o miolo na câmera. A desculpa também é o quê? Que o programa não é direcionado ao público. Tá, mas e o horário? Sim, o horário realmente é... Aí você vê outra emissora então exibe sábado às 3 e pouco da tarde, horário que tá cheio de criança, vai lá as mulheres frutas, entendeu? Isso também realmente começa a complicar e aí não tem desculpa, porque o programa de domingo é pra família toda. Entendeu? Não, o programa o caso de família só tem. Mas isso daí é caso pra família de bandido, né? Mas tudo bem. Vai ver que é. Barracos de família. Barracos de família. Enfim, voltando ao nosso foco. Voltando a Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, gente, o que acontece é o seguinte, o Cavaleiros, ele... chegou a haver uma história de que Cavaleiros, ele não teria feito sucesso no seu país de origem, o Japão. Mentira. Cavaleiros foi um dos maiores sucessos da história da revista Shonen Jump. Pouquíssimos quadrinhos japoneses ficam tanto tempo sem ter nada publicado e depois voltam com força total como até hoje. São 3 mangás que saíram e saem, que um deles ainda sai hoje, na Shonen Jump, que é... Sempre que tem um capítulo dele, é uma explosão de vendas, tipo, mais de milhões. Isso só no Japão. Japão é isso mesmo. Só no Japão. Um deles foi Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiros do Zodíaco vendia milhões. 2, 3, eu não lembro exatamente, acho que era 3 milhões em média. Não, Dragon Ball Z. Mega sucesso. Enquanto durou também vendia no mínimo 3 milhões. E One Piece, que tá saindo até hoje, e também 3 milhões brincando. Aí a gente vê o seguinte, Cavaleiros, ele... Durante todo o tempo, a gente pra imaginar assim. Ele chegou no Brasil bem depois, ele fez o caminho oposto. Ele chegou depois do anime ter feito aquele estouro que fez, né? E ele foi um fenômeno editorial, Cavaleiros do Zodíaco. E ajudou também com a popularidade que na mesma época saiu a saga de rádio. Não, olha só que coisa.
A Hades, o Cavaleiros estava no gelo há quase 20 anos. Há quase 20 anos. Há 13 anos, mais ou menos. Aí a saga de Hades aparece, depois de tanto tempo de que Cavaleiros não era mais publicado. Teve um desenhista francês, eu não me lembro o nome dele. Ele produziu um cartaz e mandou pra Toei. Se vocês não produzirem, eu produzo. Eu compro os direitos autorais e vou produzir a saga de Hades. Me perdoa, Uma curiosidade é que depois do Japão, o segundo país mais fanático por Cavaleiros é a França. França e depois Itália. E depois aqui no Brasil. Depois Itália. O Cavaleiro do Zodíaco, ele Esses três países são fanáticos fora do Japão. De fato, você vê que nós começamos a prestar mais atenção na dublagem depois de Cavaleiro do Zodíaco. Exatamente. Grande Gilberto Baroli, dublador de Saga de Gêmeos, entendeu? Marli Bortoleto, Eterna Mulher Fatal, entendeu? Hilda de Polaris. Hilda de Polaris. Não, gente, vamos falar a verdade, né? Todo respeito, um abraço pros dois aí que foram, sem dúvida, aí, são ídolos de toda a nação otaku aí por causa de Cavaleiros, entendeu? Não seria Saga, não seria o mesmo vilão se não tivesse a voz do Gilberto Baroli. E com certeza a Hilda não teria a imponência que ela tem. Não, de forma A alguma. dublagem dela em Hilda é uma coisa perfeita, absoluta. Não. Marli Bortoleto, a voz dela provoca reações estranhas no público masculino. Todo respeito, hein, Marli? Todo respeito. E alguns no feminino também. Olha o poder dela. É linda. A voz da Marli Bortoleto é linda. Pois, voltando a falar do mangá, o que acontece? Logo depois, a saga de Hades ela foi um sucesso mundial, gente. Ela fez um estouro mundial. Você via, quando a saga de Hades aparece, você já conhecia pela revista Herói, você já conhecia de Hades. Bela música. Quando a gente chega no ano de 2003, se eu não me engano, é quando a saga de Hades começa a ser produzida e ela começa a ser exibida. O OVA, ela começa a ser exibida nos eventos internacional de RPG, você vê no Anime Friends, o ABC Comics exibiu. Meu, você via Marmanjo chorando, puta, meu Chaga morreu, entendeu? Não, você vibrava junto, vai, acaba com ele. Quando o mestre ancião fica jovem, meu Deus. Esse poder de novo. Não houve desenho mais emocionante do que Cavaleiros. E o que acontece? E o mangá, logo depois, o Kurumada ele retoma o projeto. Chega a Saga G, no ano que saiu a Saga G, foi o mangá mais vendido do Japão, entendeu? E foi o mangá... Foi um ano antes. Depois que quando voltou, lançaram os ovos do Saga de Hades, o anime voltou a ser exibido aqui no Brasil, teve aquele boom geral, o mangá tava chegando na Saga de Hades também, quem tava acompanhando o mangá já tava vendo o anime aqui no Brasil. Parece que foi tudo perfeito para Cavaleiros nessa época. Com certeza. E no ano seguinte já começou a sair o episódio G. Sim. Esse episódio G, tipo, um ano depois do Japão, eles lançaram no Japão, já vieram pra cá de novo. Lançaram a Enciclopédia dos Cavaleiros, o romance, que é literário, tudo. Ele fala, pronto, desculpa. Ah, sim, não, uma coisa também que é muito curiosa, que o episódio G ele foi realmente um sucesso de vendas. Mas também teve uma polêmica muito grande que foi o traço. O traço do Megumi Okada, na minha opinião, é genial. Pra mim, é o traço que é preto e branco, mas você enxerga colorido, cara. É tanto detalhe, mas é tanto detalhe. Chega a ser um pouco colorido. Não, tem hora que você tem que parar um quadrinho desse tamanhozinho, tem que ficar rodando assim pra entender o que é de tanta coisa que tem. 5 minutos pra entender o que está ali na página. E outra acontecendo. questão foi o quê? Os Cavaleiros, no episódio G, eles querendo ou não ficaram mais andrógeno. Pra quem é acostumado com o Shonen, que é aquele personagem, no caso, não, sim, mais robusto, teve gente que reclamou, mas mesmo reclamando, pela história, muita gente... O pessoal reclamou muito. É a Lucy do Reurt, pô. Mas assim, não, é a Lucy do Reurt. Mas é assim, mesmo apesar disso, eu acho o traço dele genial. Genial. O mínimo Só genial. que o pessoal, nós estamos acostumados ao traço do Kurumada, que não chega perto do traço A criatividade do Kurumada Pessoal, é tanta que não sobrou pro... Exatamente. Uma curiosidade aqui, ó. Como a saga de Hades veio 20 anos depois, já havia imagens no início dos anos 90, como o Doku na caixa do boneco de Libra. O seguinte, a animação veio nos anos 2000, só que o mangá já tinha terminado na própria década 98. de 80. Mangá? 98? Não, 93. 93. Não, 91, desculpa. 91 o mangá terminou. O mangá terminou, a saga de Hades encerrou ali.
Pra quem havia conhecido o mangá, saberia muito bem o que? O Doku, ele havia rejuvenescido e tal. Se eu não me engano, foi uma briga que teve entre o Masami Kurumada com a própria Toei, e por isso, na época, não saiu a saga de Hades para anime. Mas no mangá... A Toei produziu algumas ilustrações, eu não me lembro do desenhista do desenho animado, do anime, mas algumas ilustrações e trilha sonora haviam na saga de Hades. Eu ainda não tinha visto a saga de Hades, que eu acompanhei pelo mangá aqui no Brasil. Saiu, eu acompanhei. Antes de sair a saga de Hades no Brasil, com a revista Herói, uma vez eu vi um vinil da saga de Hades. Mas ué, o que o Shun tá fazendo ali? Aí eu ficava, mas que? Aí saiu a saga de Hades. Como é o nome do telenauta? Fabrício, obrigado pela pergunta, Fabrício não existe, Fabrício, desculpa. Estamos encerrando esse bloco. O próximo bloco vamos falar do anime de Cavaleiros, que esse não dá pra não falar, né, gente? Vamos falar a verdade. Fiquem com a gente.